Agora chegou a hora, então, de a gente conversar com o Lee e Narlock. Estão aqui posicionados, chegou a hora de discussão. Ansioso, Narlock. A gente está pouco ansioso para falar. Acho que a gente tem que dar um plástico bolha, às vezes, pro Narlock, né? Porque ele fica meio desesperado, roendo unha. Tem uma coisa que eu preciso muito falar. Fala. Eu preciso falar uma coisa. A Amabile disse agora há pouco que a gente não pode brincar com o coronavírus, mas eu queria só fazer uma pequena brincadeira. Cuidado, Narlock. Esse vírus que está aqui atrás de mim, ele é muito fofo, gente. Eu fiquei esperando ali, dá vontade de abraçar essa imagem de mim, na verdade. Gente. Por favor. Gente, Vocês desculpem qualquer coisa por Narlock, tá bom? Mas ele é fofo, a gente promete que ele é legal. É aquela visita que você leva na casa da família e fala assim, desculpa qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, pois é. Exatamente. Gente, olha só, o que a gente vai conversar com eles? Porque lá fora tem muita celebridade agora doando dinheiro para combater o coronavírus. Então a gente fica dentro do assunto. Claro que isso repercute bastante nas redes sociais. Vamos dar alguns exemplos. Então, ó, Justin Timberlake postou ali nos stories do Instagram que ele tinha doado dinheiro para uma instituição que ajuda famílias carentes da cidade natal dele, Memphis, nos Estados Unidos. Tem a atriz Vanessa Hudgens também, que fez High School Musical. Postou uma foto que mostra uma organização sem fins lucrativos agradecendo a doação. Você assistiu High School Musical? Lógico. Eu não. Ah, gente, Não é da minha a época. minha adolescência. Já a estilista Donatella Versace também colocou até o valor da doação, 200 mil euros, que dá mais ou menos R$1 milhão. O dinheiro foi doado para a terapia intensiva de um hospital de Milão. E aí a pergunta é, a gente vê vários movimentos disso, as pessoas que têm grana de fato, querendo ajudar. Aí fica aquela questão, né? A galera é muito legal mesmo ou a galera tá só usando esse momento para aparecer? Essa é a pergunta de mais de 200 mil euros. Essa é a pergunta que a gente queria saber, porque, beleza, doou, é o que a Mari falou, né? Precisa falar quanto doou? É estímulo para o outro? Não é, gente, é com vocês. A gente vai ficar só aqui comendo pipoca. Mas ao mesmo tempo, se não ajuda, as pessoas criticam. Exatamente. Ih, meu e aí? Deus, então Estamos aqui, ó, comendo pipoca. Vocês que lutem agora, Vocês que respondam. lutem. Acho que tem 2 pontos aí. Primeiro é o seguinte, a gente está numa crise grave. Né? Então, nesse momento, nesse caos, toda ajuda é bem-vinda. A gente não pode aqui... Todas essas celebridades ajudaram muito mais do que eu, então eu não posso reclamar deles. Quanto você deu, Narlock? Não, isso é segredo, eu costumo não revelar. Mas, quer dizer, é até bonito a gente ver todas as pessoas se unindo, né? O antagonismo baixando, as pessoas deixando de brigar por política, países parando de brigar entre si, para todo mundo aí lutar pela mesma causa. As crianças, né, até estão ajudando, talvez as lembranças que as crianças vão ter no futuro vai ser de união, das pessoas tentando conter esse problema, isso é muito legal. Mas aí é claro que tem sempre esse problema da sinalização de virtude, né, um fenômeno muito comum hoje em dia, daquela pessoa que ela quer mais pregar a bondade do que praticar a bondade. Tem uma diferença muito grande. A gente tem aquele caso muito engraçado do incêndio da Catedral de Notre Dame, em Paris, que centenas de celebridades da França, dos Estados Unidos prometeram fazer doações milionárias que não eram tão necessárias, não falta dinheiro para o Vaticano, ele podia, com seus próprios recursos, reformar a igreja, mas depois que passou, a notícia saiu da mídia, as pessoas simplesmente não preencheram o cheque, né? Quer dizer, então na hora da televisão que você quer like, anuncia, né? Você aparece e depois, quer dizer, depois aquilo muda. Outra coisa que eu penso também é o seguinte, é a melhor forma, se você tem um dinheiro hoje, o que você deve realmente fazer? O coronavírus, o combate ao coronavírus, ele está pecando por falta de dinheiro? Talvez na África ou em lugares pobres do Brasil, em que a gente tem aí gente sem acesso à água, sem álcool gel, sim. Nos Estados Unidos, acredito que não. A gente precisa mais de um empenho coletivo para as pessoas evitarem o contágio, né? Tem um autor americano chamado Phil Buchanan. Ele escreveu um livro chamado Giving Done Right. Ele estava meio cansado de ver as pessoas tentando doar dinheiro para causas ou para instituições que não eram sérias ou que não faziam um trabalho. Ele falou, vamos organizar isso aqui. Então, ele montou tanto uma assessoria para quem quer doar esse dinheiro, como escreveu esse livro. Eu acho muito interessante isso, porque é isso, assim, não basta querer doar, ter o dinheiro para doar e nem doar. Né? É preciso doar certo. Saber para quem está doando. Saber para quem está doando, quem realmente precisa. Eu acho que esse exemplo da Notre Dame é muito bom, assim, teve uma comoção internacional e tal, mas será que era a causa que mais precisava de dinheiro naquele momento? Né? Será que se você tem dinheiro sobrando, se você tem esse recurso, você pode fazer isso, tem essa vontade...
onde você pode ajudar mais, né? Será que não tem países, situações ou organizações que precisam muito mais que outras? Então, eu acho assim que o apelo é, se você quer doar, procure uma assessoria até para isso, né? Tem muita gente que faz isso, que trabalha com isso, assessorando as pessoas que querem doar. E é um trabalho importante. Às vezes você pode pensar, mas para quê? É um lobista aí que intermedia. Não, porque existem organizações que não são sérias, né? Existem doações que acabam não caindo no lugar onde a pessoa queria. Então, é importante essa organização na hora de doar, né? E será que tem um limite do quanto a pessoa tem que anunciar? Então, por exemplo, estou ajudando. Preciso falar o valor? Preciso falar para quem? Preciso... Mas também, ao mesmo tempo que você não anuncia, você está quieto, você talvez não incentiva. Se você tem uma voz importante ali, talvez seja legal você falar que você está ajudando. Eu me pergunto a mesma coisa, porque na verdade, tem muito daquilo. Por exemplo, a doação de 200 mil euros. Pode parecer uma coisa do tipo, ela está se exibindo, dizendo que doou 200 mil euros. Mas, por um outro lado, pode também ter muita gente que fala, se ela doou 200 mil, eu vou doar mais. E aí, muito mais gente ajuda, né, Mari? Pode ser Ou, isso sei também, lá, né? às vezes 200 mil euros para ela é um dinheiro muito menor, obviamente, para a pessoa ali no dia a dia, mas que, de repente, um pouco que ela ajuda também já foi importante. Eu lembro do Ayrton Senna, né? O Instituto Ayrton Senna, o piloto, o Ayrton Senna, ele gastava muitos milhões de dólares ajudando crianças e uma regra era, olha, não contem para ninguém, não quero que contem. Tudo bem, talvez seja bom, ele quer evitar, tem muito essa mistura aí de caridade com narcisismo, né? Às vezes a pessoa quer parecer não tinha bondosa. Instagram naquela época, né? Naquela época não tinha Twitter para falar. Talvez ele quisesse evitar isso. Eu concordo com o Sani, não sei se é um problema, talvez seja um incentivo, né? Mas o que a Lia disse é bem interessante. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma crise de fome no Iêmen, no Oriente Médio, que dizem que é a maior crise de fome correspondente ao tamanho, à proporção da população dos últimos 100 anos. 130 crianças morrem de fome por dia no Iêmen. Só que isso não está na mídia, isso não dá like, né? Não dá comentário. E é engraçado como as celebridades elas respondem ao que está na imprensa, né? Aquele discurso mais bondoso. Evidentemente que ruim não é bom doar, é bom ajudar, mas talvez, como a Lia falou, pudesse ser melhor dirigido a coisas mais eficientes. E o que a gente tem que evitar, eu acho que tem que evitar muito é esse efeito Notre Dame, que eu vou chamar aqui, mas, que é tipo falar que vai doar e não doar, daí pra mim é o fim. Aí é demais, né? Aí é demais, muita aí tá cara de fora. pau, né? Então é importante que eles usem a voz também, né, Lia? A voz que eles têm para incentivar. Mas ele não precisa dizer que vai doar. Não, né? mas de outra maneira. Usa de outra maneira. Qual é o limite disso, entendeu? Exato, né? Você tem 1000 maneiras de ajudar que não são doando dinheiro. Tem até umas coisas que comparam um pouco o palavreado filantropia com caridade. Existem maneiras de fazer caridade que não são com dinheiro e todo mundo pode fazer, né? Aí a filantropia veio para botar o dinheiro na história, né? Quando você doa quantidades. E eu acho que é importante a gente dizer que existem muitas maneiras de ajudar. Não é isso que eu estou dizendo, mas você dizer que vai doar o dinheiro e não doar é o fim da picada. E tem uma questão também, né? Muitas empresas fazem doações e têm dedução fiscal por conta isso disso. nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm de 30% a 60% de dedução, dependendo para quem você vai doar e quem você é e tal, de dedução do imposto. É muito diferente do Brasil, onde isso não acontece. Isso é importante, né? A gente tem em mente que essas pessoas também estão doando, mas elas têm ali um abatimento. Estão tendo um benefício bem grande em troca. Isso é bom. Às vezes você pega um dinheiro, $1 bilhão e põe numa fundação que tem um hospital privado eficiente, é muito melhor que você deixar numa universidade, num hospital que gasta muito para atender pouca gente, né? Pois é. É uma discussão que acho que dá muito pano para manga, né? A gente poderia ficar muito mais tempo conversando sobre isso, mas acho que está claro, né? Acho que todo mundo expôs a própria opinião. Vocês concordaram até hoje, parabéns. Concordamos, né, Lia? Eu estava aqui toda assim, no começo, a gente estava sabe? aqui, ó, até com Uau, medo do que ia acontecer. discussão. Parabéns, foi bonitinho, a gente achou bem bonitinho.